Olá, aqui é o professor Daniel Brito e estamos fazendo mais um vídeo de coisas que foram questionadas em sala de aula. Então eu já quero aqui pedir para você mandar o teu like, se inscrever em nosso canal, participar, sugerir. Você pode estar sugerindo aí alguns assuntos. Se você tem curiosidade de saber algo, se está na Bíblia, se não está, se convém ou não convém, fazer, ousar, manda pra gente, tá bom? Que com certeza eu e a minha equipe estaremos respondendo para você. Hoje eu quero falar de um assunto que é bem polêmico. Certa vez eu disse que Jó chegou a perder a esperança. E não é isso que a gente escuta nos púlpitos da igreja, né? Sabemos muito bem que o Jó era um homem reto, um homem íntegro, claro. Sabemos que ali o inimigo fez uma proposta para Deus, né? Se tirasse ali os seus bens, se tirasse sua família, tá entendendo? Uma espécie de teste, né? E Deus concede esse teste com Jó. Inclusive deixa claro para o inimigo, você pode tirar tudo, mas não tocar na vida dele. Até na saúde a gente vê que Jó fica enfermo. E, claro, eu não estou aqui para criticar, jamais iria criticar Jó por ter perdido a esperança, por ter se queixado muitas vezes com Deus. É o correto. Se você tem alguma coisa para se queixar do que você está passando, você tem que fazer isso aos pés do Senhor, para Deus, porque Ele pode, se Ele te colocou nessa situação, se Ele permitiu isso acontecer com você, é evidente que é Ele que pode te tirar, né? Tem muitas situações que ninguém pode te ajudar, só Ele, tá? Então, fica um pouco assim, até as pessoas pensam assim, até que é heresia na hora que a gente vai falar que Jó se queixou, que Jó perdeu a esperança, que Jó confessou o seu pecado, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir isso de Jó. E é muito importante a gente não pregar nos púlpitos só a parte, entendeu? De superação. Mas é bom a gente pregar antes da superação a parte da fraqueza. Porque não podemos pregar, não podemos fazer de homens e mulheres, né, que estão dentro da igreja de super homens ou super mulheres. Todos nós temos nossas fraquezas, todos nós, como passamos por um sofrimento, né, ficamos entristecidos, podemos chorar. Próprio Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, mas isso aí tem acontecido diferente. O crente não pode entristecer, crente não pode ficar doente, crente não pode sofrer. Se crente ficar muito entristecido é falta de fé. E isso aí é uma tremenda heresia. E muitas vezes até se torna hipocrisia nos púlpitos, porque quando a pessoa às vezes prega isso, de repente quando está passando situação difícil, né, acaba fazendo diferente daquilo que pregou. Tá bom? Então, professor Daniel, eu quero saber, mostra aí para mim. Primeiro, eu quero mostrar algumas queixas e aonde realmente Jó falhou. Lá no capítulo 3 de Jó, no versículo 1, 2 e 3, Jó ele começa amaldiçoando o seu nascimento. No capítulo 6, versículo 3 e 4, Jó justifica suas queixas. Ele se queixa e depois começa a se justificar. No capítulo 7, Jó contende com Deus. Será que se pregam isso, que Jó contendeu com Deus? Mas está lá no capítulo 7, versículo 1, 11, 16, 20, 21. No capítulo 10, Jó protesta contra a severidade de Deus, versículo 1 ao 4 do capítulo 10. Será que se pregam isso, que Jó contestou com Deus algumas coisas? Lá no versículo 13, olha só, Jó ele vai defender a sua integridade. Versículo 6, 7, 15 e 23.
No capítulo 16, Jó vai se queixar do trato de Deus. Eu sou íntegro, eu sou justo. Por que eu estou sendo tratado desta maneira por Deus? Imagine, né? Estou aqui conjecturando, claro. Não foi com essas palavras, mas se você for lá no capítulo 16, versículo 7, 8, 9, versículo 12 e 14, você vai encontrar isso. Lá no capítulo 24, Jó contesta por que os perversos muitas vezes não são castigados. Ou seja, os perversos estão aí, não são castigados, e eu, que sou uma pessoa justa, tenho que passar pelo que eu estou passando. Estou aqui também conjecturando. Claro que está em outras palavras lá na palavra. No capítulo 30, Jó lamenta a sua miséria em que caiu, e lá no 31 ele vai de novo declarar a sua integridade. Não vou aqui pregar no livro de Jó, não vou aqui falar dos 3 amigos, que você já deve estar cansado de ouvir, dos 3 amigos que o acusou de pecado, apontou ele, um era moralista, outro era legalista. Não, mas eu estou aqui para mostrar para você que lá no capítulo 13, versículo 15, Jó chega a dizer que perdeu as esperanças. Olha lá. Capítulo 13 de Jó, versículo 15, diz: eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Opa! Ele perdeu as esperanças, mas uma coisa a gente tem que aplaudir Jó. Ele não negou sua fé. A gente sabe lá no início que a sua própria mulher diz: amaldiçoa esse Deus, tá? E morre. Ele, não, negativo. Então, ele perdeu as esperanças, contestou com Deus, sim. Ele contendeu com Deus, sim. Se queixou para Deus, sim. Mas não negou a sua fé. Então fica aí esse vídeo maravilhoso, né? E a gente vai ver que depois um quarto amigo chamado Eliú vai repreender Jó. E aí sim, uma repreensão vinda de Deus com muita sabedoria. E a partir desta repreensão, Jó começa a parar de se queixar e se humilhar mais perante Deus. E lá no capítulo 42 de Jó, algo muito curioso, né? Jó, ele confessa lá na parte B do versículo 3 e versículo 6 do capítulo 42, ele confessa, né, que errou seus pecados. Olha lá, ele diz assim, parte B do versículo 3 do capítulo 42, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. No versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lindo isso. Lindo, né? Já ouviu falar nos púlpitos aí sobre confissão de Jó? Pois é. Então, a palavra de Deus é isso aí. Nós estamos aqui para esclarecer para você, para lhe ajudar, para deixar uma palavra edificante, para deixar você que é curioso da palavra, de entender mais a Bíblia, de estudar, né? Está sempre aí interagindo conosco. Fica aí um forte abraço e deixando aqui claro que depois dessa humilhação, Jó, ele foi abençoado por Deus. Então o segredo da vitória é se humilhar perante o Senhor. Se humilha para Deus que vai dar tudo certo. Um forte abraço. Deus te abençoe.